por 2, você multiplica o ΔH por 2 também. Se você inverte, inverte o sinal também. Beleza? E vai encaixando, vai encaixando. No final, o que você faz? Soma. Por isso que o ΔH, na lei de Hess, o ΔH final, através de uma formulazinha geral, é a soma do ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3 mais quantas equações você tiver no teu processo. E a última maneira de você resolver a parte de energia dentro de uma reação química é através da energia de ligação. A energia da ligação é a quebra da ligação, na realidade. Só que daí você teria que trabalhar com sinal. Eu resolvi de uma maneira diferente. Então você usa o quê? Em vez de você usar aquela formulazinha anterior que era produto menos reagente, você usa reagente menos produto. Beleza? Através da parte de sinais. Porque ligação é quebra. Certo? Então quando você vai quebrar alguma coisa, você tem que fornecer energia. Então ela vai o quê? Absorver. Agora quando você forma uma nova ligação, a energia tem que ser o quê? Liberada. Então quebra, absorve. Formação, libera energia. Beleza? Só que daí você teria que contabilizar sinais. E na hora da prova, geralmente, 99% dos alunos esquecem de aplicar o sinal. Então, eu fiz assim. 3 maneiras de calcular o ΔH. A primeira, P menos R. A segunda, R menos P. E a terceira, lei de Hess. Só essas 3? Só. Vamos repetir? P menos R, R menos P e lei de Hess. Mas, professor, quando é que eu aplico isso numa equação? Muito simples. A maneira geral, P menos R. Se estiver escrito na equação porque vai estar energia de ligação, você usa o quê? R menos P. E se tiver várias equações, o que é? Lei de Hess. Encaixa e soma. Vou repetir. Primeira, P menos R. Segunda, R menos P. Quando que é R menos P? Ligação. E quando tiver várias equações, lei de Hess. Então, numa questãozinha, quando tiver escrito energia de ligação, R menos P. Quando tiver várias equações, lei de Hess. E se não tiver nada escrito sobre isto, é P menos R, que é a nossa maneira geral de resolver um processo termoquímico. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a parte termoquímica, envolvendo os processos energéticos durante uma reação ou uma mudança de estado físico. O próximo assunto é cinética química. Bom, cinética química estuda o quê? A velocidade de uma reação. As reações podem se processar de forma lenta ou de forma rápida, moderada. Tá? Então, são vários tipos de velocidade que nós vamos encontrar. Mas como que se calcula a velocidade de uma reação? Através de uma formulazinha. Né? Na física, vocês viram velocidade. Né? Velocidade não é espaço sobre tempo. Na química também vai ser usada uma formulazinha muito parecida. Só que em vez de a gente usar o espaço, a gente usa o quê? Quantidade de matéria. E o que é quantidade de matéria? É o mol. Certo? Então, a velocidade de uma substância vai ser calculada através do quê? De um ΔN, o que é N? É o número de mols. Então, ΔN sobre o ΔT, que é a variação do tempo. Que esse tempo pode ser em segundos, pode ser em minutos. Aí que vem o probleminha, transformação de unidade. Certo? Às vezes eles pedem em segundo, às vezes eles pedem em minuto, em hora, em dia. Então, você tem que saber fazer essas transformaçõezinhas de unidade. Joia? Agora, como que nós podemos relacionar o processo de velocidade dentro de uma reação? O esqueminha pode mostrar isso para vocês, olha só. A velocidade média, note que eu coloquei um círculozinho ali, ó. Por que eu coloquei esse círculozinho? Eu posso até colocar uma interrogação ali no meio, para dizer o quê? Que substância? A, B, C, D? Eu não sei quem é essa substância, por isso que a gente pode calcular qualquer uma delas. O problema vai te dar isto. Então você tem que focalizar na sua resolução a substância que ele está te dando. Então olha aqui, ó, a velocidade média de alguém, que eu não sei quem ele é, vai ser o quê? ΔN sobre ΔT, certo? É a variação. O que é a variação? Final menos inicial. Já visto isso. Agora, se eu tiver uma equação geral como esta aqui, ó, 2A mais 3B formando 1C mais 4D. O que é esse 2, 3, 1 e 4? Os coeficientes, certo? O balanceamento daquela equação. Só que o que é esse coeficiente? É o número de mols. Então, o que o número de mols nos dá? A proporção estequiométrica. O que é essa proporção? 2 para 3 para 1 para 4. Querem ver como é fácil? No problema qualquer lá do seu vestibular, ele vai dar, por exemplo, uma velocidade média dA calculada por esta formulazinha, ΔN sobre ΔT. Vamos supor que você tem uma velocidade dA igual a 3 mols por segundo, certo? Então, o que quer dizer isso? Que a cada segundo, o consumo de A é de 3 mols, beleza?
Só que no problema ele vai perguntar assim, qual é a velocidade média de dado? Aqui, ó. Então, ó, se a velocidade média de A é 3, qual vai ser a velocidade média de formação de D? Aí você tem que usar a proporção estequiométrica. Qual que é a proporção estequiométrica? É de 2 para 4, certo? Ou seja, de 2 para 4 não é o dobro? Então, a velocidade média de A, que era 3, eu quero saber a velocidade média de D. Tem que ser o dobro também, porque as proporções têm que ser mantidas constantes. Então, se é o dobro de 3 vai ser quanto? 6. Então, a velocidade média de A é 3, a velocidade média de D vai ser quanto? Vai ser 6. Pronto, acabou. Se eu quisesse, por exemplo, a velocidade média de C, qual que é a proporção estequiométrica entre A e C? Não é de 2 para 1? Não é a metade? Então, quanto que é a metade de 3 que era de A? 1,5. Então, a velocidade média de A é 3 mols por segundo e a velocidade média de C vai ser quanto? 1,5 mol por segundo. Agora, não gostou fazer proporção? Tem uma fórmula geral aqui, ó. Esta fórmula geral é Vm, que é a velocidade média da reação, do conjunto daquela reação naquele determinado instante, vai ser uma igualdade, vocês estão observando aqui, ó, entre todas as velocidades, dividido por 2, 3, 1 e 4. Opa, o que é esse 3, 1 e 4? São os coeficientes. Então, podemos ter uma equação final. Velocidade média de uma reação é uma igualdade entre todas as velocidades, dividida pelos seus respectivos coeficientes. Lembra do exemplozinho aqui, ó? Eu forneci para vocês a velocidade média de A. Quanto que foi a velocidade média de A? 3. Estou chutando. Eu quero saber a velocidade média de D. Posso isolar esses dois membros V de A com V de D? Posso. Então, substitui aqui 3, ó. Então, fica 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar quanto? O 6 que a gente tinha calculado anteriormente. Entenderam? Então, ou faz proporção direto na tua equação, ou usa a equação global que você resolve qualquer problema. Condição para que uma reação química ocorra. Bom, para que uma reação química ocorra, nós temos que ter alguns princípios básicos dentro de uma reação. Quais são esses princípios básicos? Primeiro, as moléculas elas têm que ter afinidade uma com a outra. Porque se elas não tiverem afinidade, elas não vão ter o choque, a direção para que o processo ocorra. Então, uma reação química tem que ter, as moléculas têm que ter afinidade, elas precisam de uma orientação adequada para que ocorra o quê? O choque. Só que esse choque tem que ser um choque efetivo. Então, dependendo da posição que a molécula se encontra, a geometria dessa molécula não se encaixa. Se não se encaixa, não vai ter o processo do choque efetivo para que a reação química ocorra, certo? Mas só isso basta? Não. Para que uma reação química ocorra também, nós temos que ter energia para isso ocorrer. E essa energia a gente chama de energia de ativação. O que é uma energia de ativação? É uma energia para formar o complexo ativado. Então guardem isso. Para que uma reação química ocorra tem que ter afinidade, tem que ter orientação, tem que ter choque efetivo e tem que ter um mínimo de energia que a gente chama de energia de ativação. Agora, o que é energia de ativação? Energia de ativação é o complexo ativado, certo? Nós podemos isso demonstrar através de um gráfico. Aqui no gráfico nós encontramos as energias de ativações, que podem ser com catalisador ou sem catalisador. O catalisador faz o quê? Aumenta a velocidade de uma reação. Beleza? Vamos explicar um pouquinho mais depois. Agora, temos duas curvas, uma cheia e a outra tracejada. A cheia significa sem catalisador e a tracejada significa com catalisador. Bom, mas o que nós temos de uma reação química? Afinidade, orientação, choque efetivo e energia de ativação. O que é energia de ativação? É energia para formar o quê? O complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o topo do morro, ó. Ambas as linhas, as curvas, nós temos o quê? O topo. O topo significa o quê? O complexo ativado. Agora, o que é complexo ativado de uma reação? Você tem o sentido direto, que é de A mais B até o complexo ativado, que nesse gráfico nós temos um valor de quanto? De 0 até 60. Só que nós podemos ter uma energia de ativação no sentido inverso também, só que sem catalisador, que vai de C mais D até o topo, que vai de quanto? De 20 até 60. Quanto que vai ser de 20 até 60? 40. Então, as energias de ativações no sentido direto e inverso, sem catalisador, são diferentes. No sentido direto é 60 e no sentido inverso é quanto? É 40. Agora, se você adicionar um catalisador, que é um processo, um fator que altera a velocidade de uma reação, você pode observar a linha tracejada.
vai de 0 no sentido direto, de A mais B, até o topo que vale quanto? 40. De 0 até 40, o que aconteceu? Diminuiu o complexo ativado e aumentou a velocidade. Isto é catalisador. Catalisador aumenta a velocidade e é o único fator que vai diminuir a energia de ativação. O único. Nós temos concentração, nós temos temperatura, nós temos pressão, nós temos superfície de contato. São fatores que alteram a velocidade de uma reação. Agora, o catalisador é o único que diminui esta barreira. Então, no sentido direto, com o catalisador vai de A mais B até 40. Então, vai de 0 a 40, 40. Só que no sentido inverso, vai de C mais D até quanto? Até 40. Então, de 20 até 40 é quanto? É 20. Então, as energias de ativação no sentido direto e inverso, na presença de um catalisador, tá, vão ser alteradas em relação a que não tivesse o catalisador. Agora, nós podemos ter alguns outros fatores que alteram a velocidade. Bom, existem alguns fatores que podem alterar esse processo de velocidade, cinético. Quais são esses processos? Nós podemos obter, através de uma reação, a concentração. Então, a gente pode representar concentração por colchetes. Então, pensa comigo. Quando você aumenta a concentração, você aumenta a quantidade de matéria, moléculas. Então, se você tem mais moléculas dentro do teu meio reacional, maior a probabilidade é ver o quê? Choques efetivos. E quanto maior a frequência de choques efetivos, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Então, aumento da concentração aumenta a velocidade de uma reação. Outro fator é a temperatura. Agora, podemos resumir. Se você observar o que eu falei, aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Qual que é o termo que eu repeti? Aumenta. Então, qualquer fator que você for adicionar numa reação, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade. Aumento da concentração, aumenta a velocidade. Tudo aumenta. Catalisador, eu acabei de falar também. O que é catalisador? Ele aumenta a velocidade da reação, mas é o único. Esses outros que eu falei anteriormente, temperatura, pressão, não alteram a energia de ativação, o morro. Catalisador é o único que diminui este morro. Então, resumindo de forma geral tudo agora. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade. Adiciona-se um catalisador, aumenta a velocidade. Beleza? Então, são condições extremamente importantes que podem cair em qualquer questãozinha em termos de fatores que alteram a velocidade de uma reação. Beleza? Dando continuidade, nós podemos obter, através da concentração, uma equação de velocidade, que é a equação de Gutenberg-Reich. Essa lei da velocidade diz que a velocidade de uma reação é uma grandeza diretamente proporcional às concentrações dos reagentes elevado a seus respectivos coeficientes. Só que isto a uma dada temperatura. Por isso que nós vamos obter uma equação da seguinte forma. Se você tem uma equação geral, por exemplo, XA mais YB formando ZC mais WD. Então, nós podemos observar que os nossos reagentes são quais? São A e B. X e Y são quem? Os nossos expoentes, os nossos coeficientes. Então, para a concentração, a velocidade vai de acordo com esta equação. Velocidade é igual a uma constante K. Constante só é constante se a temperatura permanecer constante. Se a temperatura é constante, a constante é constante. Entenderam? Então, velocidade é igual a uma constante K, que multiplica as concentrações molares dos reagentes elevado a seus respectivos expoentes. Só que esses expoentes são determinados experimentalmente. Nem sempre coincide com esses coeficientes que estão ali. No caso, o X e o Y. Beleza? Então, essa seria a maneira de você determinar a velocidade, quantas vezes a velocidade está aumentando em relação à concentração. Querem um exemplo? Se eu, por exemplo, tenho uma substância, uma reação, vamos dizer, que você dobre a concentração dessa substância. Se o teu expoente é 2, a tua velocidade vai aumentar quantas vezes? 4. Porque se você está dobrando, você coloca o 2 no lugar do colchetes, teu expoente é 2. 2 elevado ao quadrado vai dar quanto? 4. O que quer dizer esse 4? Que a tua velocidade está aumentando 4 vezes em relação ao que ela era antes. Se você alterar qualquer concentração, você vai ter ou a velocidade aumentando ou a velocidade diminuindo. Beleza? Então, com isso, a gente fecha